Vamos começar. Então, vou convidar vocês a elevar o pensamento a Jesus primeiramente, depois trazer o pensamento para o aqui e o agora, para o já, para o momento presente, para que a gente possa entrar numa mesma sintonia. Convido vocês a respirarem tranquilamente, que vocês possam, a partir de agora, encher o peito de ar e soltar. Se possível, feche seus olhos. Respira. E assim, a gente vai relaxar cada parte do corpo para poder serenar e tranquilizar o pensamento, a mente. Relaxando desde os pés, você vai respirando, vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxa. Relaxa o seu quadril. Relaxa o seu abdômen, o seu peito. Enche o peito de ar e solta. Relaxe toda a extensão da sua coluna, até chegar aos ombros. Relaxe seus ombros. Respire. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe agora o seu pescoço, sua nuca, talvez com um leve movimento com a cabeça de um lado para o outro. Te ajude a relaxar ainda mais. Relaxe sua face, seus lábios. Permita que a sua língua ocupe toda a extensão da sua boca. Relaxe os seios de sua face, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas. Enche o peito de ar e solta. Respira. Relaxe sua testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Isso. Você agora está completamente, totalmente relaxado, relaxada. Cada parte do seu corpo, cada músculo, cada fibra, cada célula. E você vai agora para um lugar muito especial. Um imenso local sem tempo nem espaço, onde estão guardadas as suas memórias, suas lembranças. E você vai agora em direção ao seu passado, em busca de uma viagem que você fez para um lugar muito especial. Reviva agora cada momento. Vá em busca de uma viagem que você fez para um lugar muito especial. E preste atenção no que você via quando chegou lá. O que você ouvia. E claro, no que você sentia ao chegar naquele local especial, um local que você gosta muito, que só de estar lá já despertou em você uma alegria imensa no coração,
e uma gratidão enorme a Deus por ter tido a oportunidade de estar naquele local. E aí você revive cada momento, cada instante. Cada paisagem que você viu, visitou, o que despertou em você, os sons que emitiam naquele local, naqueles ambientes, as sensações vinham. Então, com essa sensação boa de estar novamente revivendo este momento maravilhoso, você agradece. Você traz à tona sua mais sincera gratidão por você ter as oportunidades que você teve e que você ainda tem todos os dias. E você agradece, e esse sentimento sincero de gratidão faz com que a sua luz interior, a sua essência divina venha à tona e a sua luz possa se acender. E a sua luz se acende, irradiando, expandindo em todas as direções, como se você fosse um farol que ilumina não só todo o seu corpo, mas todo o ambiente em que você se encontra. E quanto mais você vai aumentando essa sensação, esse sentimento de gratidão, mais essa luz também aumenta. E quanto mais ela aumenta, mais bem-estar, plenitude e alegria no seu coração você sente. Isso, irradie. Irradie, aumente essa luz cada vez mais. Então, a sua luz pulsante, plena, envolvendo a você mesmo, a você mesma e todo o ambiente, essa gratidão, essa sensação boa que está vindo em você, te faz me acompanhar nesta oração que nosso grande amigo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e agora, amanhã e sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Você respira fundo mais uma vez. Você enche o seu peito de ar e solta. E vai então retornando tranquilo e calmamente para o seu corpo físico. Deslizando sobre ele como quando você deita no seu colchão macio. E aí você vai percebendo cada parte do seu corpo, suas pernas, o peso que ele faz, no local onde você está se sentando. E então, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Ok, pessoal, muito bem, radiados, alinhados, graças a Deus.
Hoje, com muita satisfação, a gente vai começar o novo módulo do nosso curso, mais uma etapa que se inicia, mais um ciclo do nosso curso que se inicia hoje, módulo 3, onde a gente vai começar a aprofundar sobre o processo de conexão mediúnica. Esse módulo, a gente já vai começar os primeiros aprofundamentos mais técnicos e vai proporcionar para nós o entendimento de todo esse funcionamento dessa conexão, né? A gente até aqui, a gente entendeu que somos espíritos por essência, entendeu que a comunicação se dá pelo pensamento, né? A gente vai reforçar isso, e entendeu que também essa comunicação ela é feita por pensamento, e devido a isso, né, ela não vem carregada como diz Kardec, com as vestes da palavra, né? Ela é feita pelo pensamento, que a gente viu lá no item 5.8.1, né? A comunicação entre as mentes. E quem coloca essas vestes das palavras, né? Quem coloca a linguagem, como se diz, a linguagem propriamente dita, né? É o próprio médium, né? Então, o médium acaba funcionando ali, de certa forma, como intérprete. É claro que tem algumas nuances aí para a gente entender nessa questão de falar que o médium é intérprete, e a gente vai aprofundar agora um pouco mais nesse assunto. Então, a partir desse instante, a gente vai começar a entender tecnicamente essa ligação mente com mente, né? Alguém gostaria de perguntar, falar alguma coisa antes da gente dar sequência aqui? Alguém dos módulos anteriores ficou alguma coisa ali que gostaria de estar elucidando de uma outra forma? Tá tudo tranquilo? Podemos dar seguimento? Dri, quer comentar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Agora, essa parte, esse terceiro módulo, né? A gente, igual você falou, a gente entra mais especificamente mesmo na questão de mediunidade, né? Vocês vão entender bem mais. Por isso é importante ter explicado antes tudo sobre a questão do pensamento, a questão, quando você falou de revestir a linguagem com as palavras, que é do médium, porque o espírito entre espíritos, né? Não precisa de fala. Nossa, eles vão gostar muito e aí vai completar tudo aquele início lá. Nossa, esse estudo é maravilhoso. E agora você começando a falar, eu já estou voltando aqui. Aí agora minha cabeça voltou. Agora está começando a ambientar, né? Falando aí, eu fui voltando naquela aula lá no centro, lá naquele calorão. Nossa, estava bom demais. No calorão. Nunca vou esquecer. Ótimo, maravilhoso. Pode dar seguimento aí. Eu vou lembrando aqui, qualquer coisa eu peço para você para falar, para complementar. É isso aí. Coisa que eu Bom, lembrar aqui, uma passagem. certinho. Ó, Kardec nos traz, no item 282 do Livro dos Espíritos, capítulo 6, a seguinte questão: como os espíritos se comunicam entre si, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. Gente, vamos entender essa primeira frase, que nessa primeira pergunta e nessa primeira frase já tem aí um grande ensinamento. Olha só o que ele fala. Como os espíritos se comunicam. Eles se veem e se compreendem. Significa que essa comunicação via pensamento é instantânea. Tipo, o espírito, ele olha para o outro, ele já sabe o que o outro quer falar para ele, quer comunicar com ele, quer dizer. É uma comunicação instantânea, direta e muito mais precisa e eficiente, com certeza, do que a nossa. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem um vocabulário. E o nosso vocabulário, independente de qual língua a gente fale,
qualquer vocabulário é muito limitado e restrito. Tanto é que, né, às vezes, a mesma palavra significa várias coisas. E você só vai conseguir compreender o significado daquela palavra quando ela é usada dentro de um contexto, né? Isso mostra a limitação do nosso vocabulário, da nossa linguagem. Nos espíritos, isso não acontece porque é imediato, instantâneo e preciso, porque é o pensamento. Vai na essência. O que o espírito está pensando, o outro se conectou, ele já entendeu na essência. Quer dizer, a chance de haver ali um equívoco é, vamos dizer assim, mínima do mínima da mínima da mínima. Entende? Quase que nula. Diga lá, você levantou. Esse fluido universal que seria tipo som? É tipo onda de rádio? Como que é esse fluido universal? Já vamos entrar nesse assunto. Deixa eu continuar aqui, que aí eu vou te explicar, tá bom? Então vamos continuar. Ó, ele falou isso. Então, quer dizer, os espíritos eles se conectam pelo pensamento que é instantâneo. Eu lembrei aqui, gente, só para terminar de ilustrar essa frase aí, eu lembro muito da Alexandra, lá do centro, porque ela é uma médium intuitiva, né, Dri? E às vezes, ela, no início, ela tinha muita dificuldade de aceitar e admitir essa conexão que ela faz com os espíritos. Ela tinha muita dúvida. E aí ela falava assim, mas veio, em um segundo, veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu não sei nem explicar como que é possível isso. Mas é assim mesmo. Pensamento é instantâneo, assim, é mais rápido que a velocidade da luz. Vem e, às vezes, numa fração de segundo, você tem toda uma reflexão, toda uma concepção determinada sobre algo. Entende? É assim que funciona o pensamento. Em centésimos de segundos, você recebe informações completas, de raciocínios complexos, em questão de segundos. Né? E a Alexandra falava, mas vem muito rápido, eu nem sei como é que eu sei isso tudo, tanto que veio rápido na minha mente, porque realmente é muito rápido, é instantâneo, é direto, certo? Aí, continuando aqui, ele fala, né, que a palavra é material, reflexo do espírito, né? Porque por que a palavra é material? Porque a linguagem através da voz ou da escrita que nós colocamos, né, para expressar o pensamento. E aí ele continua: o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Então, vamos agora responder a pergunta do Lauro e compreender esse tal desse fluido universal. O fluido universal, ele é, para vocês entenderem assim, de uma forma mais vulgar, é como se fosse a energia de Deus. A energia universal é algo que liga tudo. Olha a comparação que ele fez. Como ele é, para nós, como o ar é o veículo do som. Ou seja, vocês só estão conseguindo me ouvir, primeiramente, porque a minha voz está se deslocando através do ar. O ar conduz a minha voz, o som da minha voz, que vai penetrar no microfone do computador para chegar até vocês através da tecnologia. Se não tem ar, não tem som, né? Não sei quem vai lembrar aqui das aulas de ciências, lá do ginásio. Se você estiver no espaço, né, no vácuo, o vácuo, no espaço sideral não tem som, porque não tem ar. Então você não ouve, né? Então quando você vê aqueles filmes, né, de ficção científica e os astronautas estão lá no
meio do universo, lá no espaço sideral, e eles andam lá, flutuando lá, e faz alguma coisa, faz um barulho, que lá é ficção. Não tem como, você não ouve, porque não tem ar para deslocar o som, certo? Então, é o ar que leva o som, que propaga o som. O fluido universal, ele existe em todo o universo. É como se ele fosse a energia primária de todas as coisas, certo? É dele que se origina todas as coisas. É uma energia lá, uma energia. Por isso que ele chama de fluido, que é uma coisa fluida, que é fluido, né? Que não tem forma, né? É uma energia que é a base de tudo no universo. Não é a base da inteligência. O fluido universal é a base da matéria e de tudo que existe. A base da inteligência é o espírito. E a base do resto, que não é a inteligência, é o fluido universal. E é esse fluido universal, essa energia, que na verdade nasce do pensamento de Deus. Lembra lá na primeira aula, quando a gente falou assim, tudo é energia. O pensamento também é energia. Portanto, o pensamento de Deus é uma energia que flui e nós estamos para Deus, assim como os peixes estão para o oceano. Nós estamos imersos no pensamento divino, né? E essa energia na qual todos nós, todos os mundos estão imersas, é o fluido universal. Lembra quando a gente falou da trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria. São o triângulo, né? A trindade. Deus, Espírito e matéria é o fundamento de tudo que existe no universo. E para ligar o Espírito na matéria, o que conecta o Espírito à matéria é exatamente o fluido universal. E o que conduz o pensamento, quando você emite o pensamento, imagine que o seu pensamento é o passageiro. E o fluido universal é o carro que vai levar o passageiro, é o ônibus ou o trem, é o transporte que vai levar esse passageiro para onde ele quer ir. Entendeu, Laura? Ele que conduz o pensamento e é a base de toda a matéria. Ficou claro? Entendeu? Beleza. Depois aqui no chat eu não tinha visto. Alguém tem alguma pergunta sobre fluido universal? Vocês entenderam? Isso é só para vocês terem uma noção do que é esse fluido universal, tá? Ele é tão poderoso, gente, e ele está realmente em todos os recôncavos do universo. Olha o que ele fala no final aí, ó. Os espíritos se correspondem de um mundo ao outro através do fluido universal. Existe a comunicação do pensamento, ela é infinita. Ela não tem limitação de espaço. Qualquer lugar do universo que você estiver, se você tiver a capacidade de se comunicar através do pensamento, você concentra numa pessoa, você vai conseguir falar com ela, independente de onde ela esteja. Você vai conseguir se conectar a ela e trocar pensamentos com ela. Mais lá na frente do curso, no final do módulo 4, se eu não me engano, a gente vai falar sobre essa questão da telepatia ou telegrafia, que isso é nos mundos superiores, superiores à Terra, lá eles já se comunicam dessa forma. Os encarnados dos mundos superiores já conseguem se comunicar desta forma. Aqui na Terra, alguns médiums já conseguem também se comunicar através do pensamento, utilizando-se de uma mediunidade mais desenvolvida, tá? Isso é possível, entre nós encarnados, inclusive. Só que para identificar bem o pensamento e conseguir essa façanha, é uma mediunidade mais rara, tá?
Então, tem que ter 2 médiuns com esse tipo de mediunidade, que é mais raro, para conseguirem se conectar. Isso exige uma evolução do espírito, um certo grau de evolução do espírito. E no grau de evolução em que nós nos encontramos, muito presos à matéria, muito apegados às coisas físicas e materiais, exatamente por isso nos impede de utilizar desta capacidade do espírito aqui na Terra, tá? Então, por sermos muito materializados ainda, nós ainda não desenvolvemos muito bem esse recurso, mas é um recurso do espírito, os espíritos evoluídos podem fazer isso. E o veículo, o que transporta esse pensamento, fluido universal. O fluido universal está na base de toda a matéria que existe no universo. O fluido universal está aí na base da matéria da sua cadeira que está sentado. O fluido universal está no computador que a gente está falando, usando o celular para se comunicar. O fluido universal está na água, ele é a base da matéria, tá? Toda matéria tem base, tá? Como se fosse o princípio elementar, o elemento fundamental. Imagina lá você pegando o átomo e você vai indo, né? E vai mergulhando no átomo, até chegar nos elementos mais primitivos do átomo, os minúsculos. Vai existir um elemento ali fundamental, que é a base de tudo, que dele nasce tudo, dele vem toda a matéria, tá? Assim, a gente já comentou, se eu não me engano, aqui mesmo no curso, que a ciência já está em busca desse elemento, né? Desse elemento universal, aí, desse elemento primitivo, dessa matéria elementar, né? Através daquele... Isso, Heloísa. A Heloísa lembrou que é a partícula de Deus, né? Não sei se já ouviram falar aqui, quando a gente fala em física quântica, quando os cientistas falam da física, né? Falam do acelerador de partículas, que eles aceleram as partículas, jogam um elétron contra o outro, ou uma partícula do átomo contra o outro, para que possa ter uma fissão, uma fusão, uma quebra dessa mínima partícula para descobrir o que tem lá dentro dela ainda. E isso exige uma grande quantidade de energia. Por que eles inventaram esse acelerador de partícula? Para achar essa tal dessa partícula de Deus, que é o elemento fundamental. Você sabe? Oi. Então, você está falando aí, eu estou lembrando aqui de uma palestra que eu assisti outro dia, palestra não, perdão, entrevista, lá na TV Espírita, como que chama a TV? Mundo Maior, né? Isso. Tem um psiquiatra que sempre dá entrevista lá, não sei quais os dias da semana, ele tem os dias específicos da semana, e um dia desses que eu estava em casa, eu assisti a entrevista dele sobre a preparação na transição planetária que estamos vivendo, sobre a preparação da gente para ter esse tipo de comunicação, para ser cada vez mais fácil, para a gente compreender de uma vez por todas essa comunicação. A internet é uma preparação. Essa coisa que a gente tem agora, tudo online, essas coisas, tudo que veio chegando, porque isso já tem muito tempo, mas agora ficou mais nítido e ficou para quase todas as pessoas depois da pandemia, né? Que acha que isolou as pessoas, é o contrário, juntou as pessoas como se fosse mediunicamente, né? Então, ele falando desse preparo da gente. Por quê? Porque a nossa comunicação será por telepatia, vai chegar nesse ponto de apenas olharmos uns para os outros e saber o nosso pensamento, o que é para fazer, receber ordens, instruções. Ou você está achando que quando você está lá no centro trabalhando, a equipe espiritual que está lá fala, ô Zé, traz não sei o que lá que eu esqueci. Não, basta olhar um para o outro, às vezes nem olhar, só o pensamento já chega na cabeça do outro. Então, isso tudo é preparação. Nessa nossa comunicação online, essa coisa aqui, a questão da internet, tudo isso é preparação. Os corpos, nossos corpos mais na frente serão mais sutis. Então, por isso, agora nossos corpos são mais sensíveis. Nossa, como essa geração é doente, não aguenta nada. Os corpos vão ficando cada vez mais fracos, porque os corpos são muito pesados, eram muito densos. Vocês lembram como era o homem das cavernas? Como os homens que eu digo, humanidades, eram mais fortes antigamente, fisicamente, porque o trabalho era braçal, porque a coisa era pesada, precisava de ser alimentação, e agora vai mudando, vai cada vez ficando mais sutil. Vamos excetuar aqui a questão da alimentação errada que traz doenças, tá? Vamos excetuar isso daí.
né? Nesse sentido que eu quero dizer, ele deixou isso bem claro. Na questão de refinamento, né? Os corpos serão mais sutis, a comunicação será telepática, então tudo isso aqui é preparo. Né? Nós temos esses espíritos, já são preparados antes de reencarnar. Pode ver que os espíritos que reencarnam hoje, né, que estão reencarnando as crianças, aí você dá um celular para eles e já sabe mexer. Eu conheço criança de 2 anos que baixa aplicativo e compreende tudo que está falando lá, inclusive em outra língua. Né? Mas pergunta para ele se sabe fazer sabão. Pergunta para ele se sabe furar cisterna para tirar água. Gente, esse conhecimento vai ficando lá para trás, você vai adquirindo novos conhecimentos. Ele não precisa mais de saber que precisa furar a cisterna para ter água, que vai precisa lavar tripa de porco para fazer linguiça. Gente, isso era antigamente, as coisas vão mudando. Então, o Hélio está falando isso, só queria lembrar vocês, quando quem puder, né, pode rever essas entrevistas no canal TV da TV Mundo Maior, né? Eu esqueci o nome do Pelejão para lembrar, que me fugiu. Gente, desculpa, minha cabeça não está muito boa ainda. Mas tem um psiquiatra famoso lá, espírita, grande estudioso da doutrina espírita e da mente humana, né? E ele fala essas coisas. Quando ele falou isso, eu lembrei dessa aula que a gente teve, e agora ele fala, me veio no pensamento, eu pensei, eu quero lembrar. Quando vocês tiverem a oportunidade, né, de ver a preparação, tudo isso, gente, que a gente está aprendendo e o que a gente está passando hoje na Terra é preparação da transição planetária. A transição não vai acontecer tal dia, ela acontece gradativamente, e está acontecendo todos os dias um pouquinho. Era isso que eu queria lembrar, obrigado. Isso aí, Gri. E, na verdade, nós já temos um vislumbre dessa telepatia, igual a Adri falou assim, né? O espírito, ele olha um para o outro, né? Falou ali, Kardec falou, a Adri reforçou, o espírito olha um para o outro, e no olhar ele já sabe. Ué, quem aqui já não experimentou isso com o pai e com a mãe? O pai olha com aquela cara assim, você sabe que você vai levar bronca, que o bicho vai pegar para o seu lado. O pai e a mãe, sabe, que olha e ele não precisa falar nada. Você sabe que vem bronca, ou seja, no olhar já veio a comunicação. Então, a gente, com as pessoas mais íntimas, que já convivem com a gente no dia a dia, a gente, de certa forma, já consegue isso, né? Só através da expressão corporal, a gente consegue já transmitir o pensamento que a gente tem, né? Principalmente acontece muito com pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, esposa, né? Marido e mulher que estão há muito tempo juntos. Às vezes um olha para o outro já sabe, né? O que está pensando ali. E sabe mesmo, né? Diga, Heloísa. Até sem olhar, Wellington, às vezes. Às vezes você pensa, já aconteceu comigo. Eu pensei assim, sei lá, eu vou falar um negócio aqui para minha mãe. Aí ela vem assim, você me chamou? Você tá me chamando? Falei, ainda não, eu ia te chamar agora, mas ainda não estou te chamando. Tá vendo? Isso aí é a prova dessa conexão, porque intuitivamente ela já consegue saber que você está chamando ela não sabe explicar se ela te ouviu, ela não sabe explicar como, mas ela sabe que você chamou, porque vai no inconsciente, vai no intuitivo, né? Então, a gente já tem alguns vislumbres dessa comunicação via pensamento no dia a dia com as pessoas mais íntimas. A gente já consegue alguns vislumbres disso. E é claro que isso vai evoluir para chegar num ponto em que o pensamento vai ser na íntegra, né? A comunicação vai ser na íntegra, nessa tal dessa telepatia. E eu achei interessante a Adri falar, o comentário dela, que ela falou assim, o que a gente tem hoje de internet, de equipamento celular, né, para se comunicar, isso é um tipo de mediunidade. E o que é médium, na essência? O conceito da palavra médium é o intermediário, né? A ponte que liga de um ponto a outro. É claro, hoje, neste momento agora, os celulares e os notebooks ou computadores estão sendo os médiums da nossa reunião, do nosso curso, né? Os intermediários. O médium nada mais do que isso, essa ponte, essa condição de estabelecer essa comunicação, né? De fazer o contato de um lado com o outro lado. É isso mesmo, mas eu tô rindo aqui de outra coisa, do exemplo que você deu.
pai, mãe, tudo bem, mas marido e mulher é muito engraçado. O marido olha para a cara da mulher, a mulher olha para a cara do marido, a esposa olha para a cara do esposo e fala assim: lá em casa nós conversa. Pronto, aí você já sabe. Aí ele já baixa o olho, assim, como se diz, já baixa o rabinho, já fica pianinho, né? Piadinha para vocês rir um pouquinho. Verdade. Bom, então, continuando aqui, já que a gente tem essa questão, né, desse contato pela mente, né, que o contato dos espíritos entre eles é pela mente, eles também fazem o contato conosco, né, com a gente que está encarnado, médiums, pela mente, reforçando o que a gente já estudou até aqui. Significa também dizer que nós estamos sob influência constante dos espíritos. Não é todo mundo que vê espíritos, são só os médiuns videntes que conseguem vê-los. Porém, sabemos que existem uma grande quantidade de espíritos. A quantidade de pessoas desencarnadas aqui na Terra é muito maior do que a quantidade de pessoas encarnadas. Até onde eu me lembro, o último censo, se eu não me engano, foi André Luiz que colocou isso. Adri, se eu estiver errado, você me corrige. Era 4 para 1. 4 espíritos para 1 encarnado. Entende? Só para vocês terem uma noção de quantidade. Então, se a gente tem 7 bilhões, 20 e tantos bilhões de seres estão aqui no planeta, né? E apenas 1/5 dessa população está encarnada, né? 14 bilhões, acho que é mais, viu? É mais. O Lauro está falando 14 bilhões na Terra encarnado? Acho que não é isso tudo, não, é? Alguém sabe dizer? Acho que é 7, né, não? É 7, né, Dri? Entre 6 e 7. Então, dá mais de 20 bilhões de espíritos no total. Então, 5 para 1 a proporção aí, né? 4 para 1. Cada 5, 4 são desencarnados. Então, gente, como diz Kardec, estão nos acotovelando, né, Dri? Nós estamos acotovelando com os espíritos. E se essa comunicação é feita pelo pensamento, significa que nós temos o nosso pensamento invadido pelo pensamento deles todo o tempo. Constantemente, eles estão nos influenciando muito mais frequentemente do que nós pensamos. Até tem aqui a questão número 459, né? Não está aí no slide, mas a questão número 459 do Livro dos Espíritos, capítulo 9, a pergunta é a seguinte: os espíritos influem sobre os pensamentos e as nossas ações? Resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha essa frase. Frequentemente nós somos conduzidos pelos espíritos, devido a esse bombardeio de pensamentos, né, que a gente está alheio todos os dias, naturalmente. Gente, não é nada de outro mundo, não é porque eu sou um médio específico ou sou louco, né? Não, naturalmente, como a comunicação é pelo pensamento, nós estamos sob essa influência muito mais do que a gente pensa, tá? E aí tem um outro item que Kardec nos traz. No próximo item, 460, ele fala: vossa alma é um espírito que pensa. Lembra quando a gente falou? Em essência, nós somos espíritos. É a nossa essência. Na verdade, nós somos espíritos. Então, nós somos um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós
e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Sabe aquela brincadeirinha do anjo bom e o anjo mau? Né? Aquele anjinho bom e anjinho mau falando na cabeça da pessoa assim? É isso. Na verdade, é isso que acontece. Você está recebendo vários pensamentos e às vezes você pensa de uma forma e está recebendo o pensamento de um espírito que pensa o contrário de que você. E às vezes tem um terceiro ou tem um quarto e está vindo aquela multidão de ideias na sua cabeça. Isso é natural. Fala, Hugo. Então, se a gente está sujeito a essa obsessão mesmo, digamos assim, né? Se eu não estiver errado, me corrija. Constante, vale dizer lá que o Vinícius de Moraes estava certo, né? Que são demais os perigos dessa vida, né? Porque, com certeza, tem muitos espíritos aí querendo nos atravancar o nosso progresso, né? Eu acredito que se há também um livre-arbítrio, se há uma influência para alertar, para fazer intuir, para ajudar, enfim, tem que ser respeitado. Isso deve ser naquele interregno do livre-arbítrio, né? Então, penso eu, assim, se eu estiver enganado, que, sei lá, quase que a grande maioria dessa sujeição constante a essa obsessão talvez para nos desviar ou amenizar as más influências, né? Ou não? Isso mesmo. A gente está alheio aos dois lados. E é aí, onde vai entrar o livre-arbítrio? O livre-arbítrio vai entrar no seu poder de decisão, de escolher qual lado você quer seguir, mas ele é mais profundo que isso, não é simplesmente escolher, porque na maioria das vezes, essa escolha não é feita conscientemente. Muitas das vezes nós fazemos escolhas inconscientes, baseadas no que estamos sentindo. Os nossos sentimentos são muito mais responsáveis pelas nossas escolhas do que o nosso pensamento. Ou seja, nós somos muito mais direcionados através de uma sensação e reagimos a algo que nos acontece muito mais do que agimos consciente e racionalmente. Então, o que acontece? Quanto mais conhecimento adquirimos, quanto mais buscamos o conhecer, para termos o quê? Uma referência, algo para nos referenciar de qual escolha fazer, trazer o sentimento mais próximo da razão. Compreende o que eu estou falando? Trazer, ter mais consciência do meu inconsciente. Mas essa escolha, na verdade, que a gente acha que é nossa, na verdade, ela não é bem nossa propriamente dita, né? Tem aí uma influência. No final é nossa, Hugo. Os dois espectros, né? Tanto de um lado, assim, um pouco mais espíritos mais avançados, né? Como de espíritos mais inferiores, não é isso? Isso, só que é nossa. A escolha final, a decisão derradeira é nossa. Por quê? Porque vai depender do padrão vibratório em que estamos. E o padrão vibratório em que estamos é um comportamento nosso. Aí mas tem gente que já nasce com um ciclo. Oi? Tem gente, tipo assim, fazendo uma metáfora, tem gente que já nasce com um cofrinho mais gordo, não? Já vem com um crédito maior, porque às vezes a própria prova vai exigir mais, né? Sim, Então, por exemplo, Chico, tem umas passagens do Chico que ele fala mesmo que não era ele, né? Que ele por si só... Bom, isso talvez na humildade dele, né?
mas ele fala que ele por si só talvez não conseguisse, né, sei lá, ter sucesso, né, na jornada. Então, assim, parece que, claro que, assim, fazendo uma metáfora, o cofrinho dele é muito maior, né? Tem gente que nasce até devendo, né, no negativo. Isso, Mas, cada um tem um nível de evolução, o seu nível de evolução. Agora, Chico era muito sábio na questão da humildade, né? E tem tudo a ver com o que você falou dele usar da humildade e também da consciência que ele tinha dessa influência. Agora, se ele também não aceitasse essa influência positiva, ele não teria feito. Compreende onde está o livre-arbítrio aí? Realmente é uma linha tênue entre o livre-arbítrio e a influência, mas ela existe. Ela existe onde você aceita. Eu aceito quando veio uma sugestão de fazer o mal, eu aceitei. Ou veio uma sugestão de fazer o bem, eu aceitei. É aí que está o meu livre-arbítrio. Eu aceitei aquela sugestão, entende? Nós temos esse poder de escolha, e esse poder de escolha está diretamente, intimamente ligado ao padrão vibratório. Então, o livre-arbítrio começa na sintonia, começa no padrão vibratório e termina na decisão. Compreendeu o que eu falei? Fala, Lau, você levantou a mão. É porque o padrão vibratório, né? Então, se a pessoa está geralmente infeliz, as pessoas que são infelizes, o que ela pensa? Porque para a maioria das pessoas nunca tem uma fase boa na vida. Vai falar de infância, é complicado. Vai falar da adolescência, é outro problema. Vai chegar na meia-idade, meu Deus, meia-idade é outro problema. Vai chegar na velhice, outro problema. Quando que o pessoal vai achar que a vida é boa? Eu acho que ali que o pessoal peca, porque não é que peca, é que o pessoal entra naquela sintonia baixa. Então, se ele buscar uma sintonia, hoje vai ser bom, hoje vai ser 100%, você vai se valorizar, né? Você não vai entrar... Porque você é influenciado por pensamento ruim, mas você não precisa se deixar se levar por esse pensamento ruim, né? Porque isso ocorre muito na vida da gente. Então, se você tem que procurar ser agradável, né? Hoje eu vou dar o meu melhor. Todo dia eu vou dar o meu melhor. Eu acho que isso dali ajuda bastante a gente. Porque daí você vai ter uma comunicação melhor com o teu lado espiritual. Né? Vai ter um avanço melhor. Eu acho que é Exatamente. Isso. Exatamente. E aí eu vou responder essa pergunta. Por que a pessoa não pensa que ela que tudo para ela é negativo? Por que ela fica... Quando é que ela vai aprender a pensar um pouco mais positivo? Resposta: quando ela quiser. A resposta é simples. A execução nem tão simples assim, né? Porque esse querer, às vezes a pessoa não sabe como. Entende? Então, para que ela descubra como, aí ela vai precisar de adquirir recursos, ela vai precisar de conhecimentos, ela vai precisar de ajuda para entender como pensar mais positivamente, como se comportar mais positivamente, mas vai depender do querer dela. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Né? Um sábio disse uma vez: aquele que pensa que consegue e aquele que pensa que não consegue, os dois estão certos. Os dois estão certos. Você só vai fazer algo na sua vida diferente a partir do momento que você acreditar ser capaz de fazer algo diferente. Porque a partir do momento que você se vê fazendo algo diferente, mesmo que num momento você não tenha recursos, como você acredita que vai conseguir, isso vai te dar um impulso para buscar o conhecimento, os recursos necessários para poder aprender a fazer aquilo. Por exemplo, eu quero construir uma casa nova.
Eu não tenho como fazer isso. Mas se eu acredito que eu vou construir essa casa, eu vou dar um jeito de planejar, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma poupança, eu vou buscar um financiamento e eu vou buscar algum recurso, de alguma forma, eu vou construir essa casa. Em algum momento eu vou conseguir. Porque eu acreditei que eu era capaz. Entenderam o processo? É aí que está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está nessa decisão, nessa crença, nesse querer. E isso nos remete lá naquele ciclo vibratório que a gente aprendeu. Fato, pensamento, fato, significado, emoção, crença, padrão vibratório, conexão, resultado. É aquilo lá, né? É aí que está o livre-arbítrio. Certo? Ficou claro, Hugo? Beleza, Laura? O Laura ainda falou uma frase ali nos comentários: tem que se permitir experimentar. É isso mesmo. Por isso que quando a gente falou da dúvida mediúnica, né? Eu falei as três frases, as três palavrinhas, né? Experimente, permita-se e persista. Que assim você vai treinando e vai fazendo, né? Muito bem. Então, já que nós temos essa condição, né, de receber essa influência, né, do meio, dos espíritos, inclusive das pessoas encarnadas à nossa volta, a gente também entendeu que nessa comunicação, os espíritos se utilizam dos elementos encontrados no cérebro do médium, né? Pensando aqui numa comunicação mediúnica, o médium ele vai conseguir transmitir um pensamento do espírito. Primeiro, nós entendemos que o médium exerce sim uma influência nessa comunicação. E a principal influência está nesse ponto. Porque o próprio espírito, quando se conecta com o médium, ele pega elementos, né? Ele pega ali do médium os recursos dele, o próprio médium, para que facilite essa conexão e que ele transmita o pensamento. É igual quando você vai explicar algo para alguém que você faz uma comparação. Sabe? Você vai explicar alguma coisa e aí você faz uma metáfora, aí você compara uma coisa com a outra. É igual eu brinquei aqui para falar do fluido universal, que eu comparei que o pensamento é o condutor e o fluido universal seria o veículo, o meio de transporte que vai levar aquela pessoa, né? Você utiliza de elementos, metáforas, combinações de pensamentos, né? Para que você possa passar a ideia. E da mesma forma funciona a comunicação do espírito. Ele utiliza os elementos da mente do médium para comunicar. Isso nos remeteu, nos fez entender que quanto mais o médium está preparado, melhor será essa comunicação. Quanto mais elevado em termos de conhecimento, cultura e moral é o médium, melhores serão as conexões que ele fará com os espíritos evoluídos e melhor ele terá condição de transmitir o pensamento desses espíritos mais evoluídos, né? Então, a gente só nisso já dá para entender a importância do médium de buscar sempre, né, conhecimento e buscar sempre estar evoluindo, sempre melhorando, cada dia mais, né? E aí, eu trago aqui para vocês, do livro Missionários da Luz, André Luiz, ele vai citar aqui o caso de uma conexão, né, de pensamentos, e ele traz esse trecho. Calisto, o espírito, né? Calisto é um espírito, postou-se ao lado do médium, enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro, né? Ou seja,
nessa conexão em específico que o André Luiz nos traz, o espírito Calisto, ele usa a mão, né? Ele usa até como ferramenta a própria mão para colocar na mente, na cabeça do médium ali, e entrar em contato com as memórias, com as lembranças desse médium. E através desse contato é que ele faz a comunicação, né? Alguma dúvida até aqui? Ficou clara essa questão aí do contato mente a mente, do uso do que está no cérebro do médium para ser feita essa comunicação, lembrando que quem coloca a roupagem da linguagem, da palavra, é o médium, né? Na maioria das vezes, né? Salvo as exceções aí daqueles casos do analfabeto, mensagem de outras línguas, mas a maioria das vezes quem coloca a linguagem é o próprio médium. Certinho até aqui, para a gente dar prosseguimento? Beleza? Muito bem. Aí vem uma pergunta fundamental. Já que a gente está aprofundando nessa questão de pensamento, conexão de mentes, fluido universal, usar material do cérebro do médium, né? Se essa conexão sai do espírito, vai para o cérebro do médium, onde especificamente no cérebro do médium acontece essa conexão. Alguém arrisca um palpite, tirando quem colou da apostila? Alguém arrisca um palpite? Onde no cérebro do médium é feita a conexão? Pode falar, Luiz. Eu sei que você está... Eu já sabia, viu? Ah, você já sabia? Da pineal. Mas está aqui na apostila, está na minha frente, mas a pineal eu já sabia. É isso aí. Essa conexão é feita nessa glândula chamada glândula pineal ou epífise. Descartes chamou essa glândula de a sede da alma no corpo. Hoje acho que não vai dar tempo de falar sobre isso, sobre Descartes. Eu acho que o Hugo vai poder nos ajudar muito com essa questão, mas ele entrou a fundo nessa questão aí e ele foi ignorado. Mas depois eu vou falar sobre isso. Glândula pineal. Vamos entender um pouquinho dessa glândula, tá? Primeiro, eu preciso dar uma noção para vocês do que é essa glândula no corpo, tá? No cérebro físico mesmo. Como ela é, quais as funções dela e por que ela é tão importante e por que ela faz essa conexão. Para a gente entender como e por que ela faz essa conexão, a gente precisa entender a estrutura dela no corpo físico, o que ela faz no corpo físico. Então, preparem-se, começando agora uma aula de biologia, de anatomia para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, por que esse nome? Ela tem esse nome porque ela tem o formato, o tamanho de uma pinha, sabe? Por isso, glândula pineal, vem desse nome. Por que epífise? Porque esse nome, epífise, é dado a todas as partes do corpo, nas extremidades dos ossos, né? Onde tem uma calcificação na extremidade do osso, onde a cartilagem se calcifica. A gente tem, né? Em todos os encontros dos ossos, a gente tem a cartilagem, né? Que é uma massa gelatinosa ali que não deixa o osso ter atrito. Então, com o processo do envelhecimento, acontece algumas vezes dessa cartilagem calcificar. Esse processo chama epífise. Essa glândula também se chama conhecida como epífise, por quê? Porque ela tem essa propriedade também. Com o passar do tempo, dependendo do uso ou do não uso dessa glândula, tá? Ela, com o tempo, ela pode ir diminuindo o seu tamanho e se calcificar também.
E quando ela entra nesse processo de calcificação, que é endurecimento, ela produz uma espécie de areinha, que é conhecida vulgarmente como areia do cérebro, tá? Então, por essa glândula ter essa capacidade de se calcificar e produzir essa areinha nada mais é que esse resultado dessa calcificação, né? Esse endurecimento, tá? Ela tem esse nome, de epífise, tá? Então, a gente vai entender agora onde ela está. Olha aí, nessa figura que você está vendo aí, você está vendo ela, que é aquele carocinho vermelho lá bem no centro, né? Lá no meio do cérebro. Ó. E qual é a localização dentro do cérebro? Você pode ver que a área externa do cérebro, essa área rugosa, né? É chamada córtex cerebral, ou neocórtex cerebral, tá? É a área externa, é a parte, vamos dizer assim, a parte responsável pela razão, tá? E numa área mais interna do cérebro, chamada uma área também mais primitiva, porque os animais também têm essa área interna circundada aí de amarelo, a gente chama essa área aí de sistema límbico, tá? Nesse sistema límbico, que é essa área mais interna do cérebro, é aí onde são processados os sentimentos, tá? Por isso que nos animais, a questão da intuição, né, dos instintos, mas tem isso. Então, é por isso que eles têm essa área aí do cérebro, né? Só que o córtex cerebral dos animais é bem menor que o nosso, né? A capacidade de raciocinar, processar os pensamentos, de aprender em nós humanos é muito maior que os animais, tá? Então, ó, córtex cerebral, parte externa, sistema límbico, parte mais no cérebro, lá dentro, lá no violino, esse círculo vermelho, que ela faz parte do sistema endócrino. O que é isso? Estou falando inglês, estou falando em grego aqui? Não. São o conjunto de glândulas do nosso corpo que são responsáveis por produzir hormônios, tá? A gente produz no nosso corpo vários tipos de hormônios, né? Tem o hormônio do crescimento, tem o hormônio que faz os cabelos crescerem, tem o hormônio para muita coisa, tem vários tipos de hormônio, hormônio masculino, né? Então, vários tipos de hormônio que têm várias funções no nosso corpo. O sistema endócrino é um sistema de glândulas que estão posicionadas em várias partes do corpo que produzem esses hormônios. Só que a pineal vamos dizer assim, o chefe. Ela é a glândula principal do sistema endócrino. Ela que comanda esse sistema, tá? E muitos também chamam essa glândula de terceiro olho. A gente entrando um pouco aí na parte, eu não vou dizer supersticiosa, vamos dizer a parte mística. Alguém aqui já ouviu falar do olho de Horus? Alguém já ouviu comentar do olho de Horus? Aqueles desenhos egípcios que tem um olho que tem um traço para baixo, assim, ó. Eu devia ter trazido aqui para mostrar para vocês, mas se vocês procurarem depois na internet, o olho de Horus, acho que é com H que escreve. Ele tem, se você colocar ele sobreposto aí na imagem do cérebro, ele é exatamente esse desenho daí do sistema límbico com aquela parte que sai da glândula pineal, aquela parte branquinha ali, que sai da glândula pineal para baixo. Então, o olho de Horus, ou terceiro olho, considerado terceiro olho. Daqui a pouco vocês vão entender por que a glândula pineal é considerada o terceiro olho. Mas, antes de falar mais sobre a glândula pineal em si, e de mostrar a gravura, você vai ver ela na real. Olha aí como é que ela é, ó. E nós temos aqui, então, o corpo caloso, aqui o fórnix, aqui a região do terceiro ventrículo, aqui a aderência intertalâmica, aqui o tálamo, e aqui, posteriormente, nós temos esta estrutura que é a glândula pineal. Observe que aqui temos o esplênio do corpo caloso, aqui temos um pouco de plexo coroide,
Aqui temos a glândula pineal, temos o recesso pineal do terceiro ventrículo, e aqui embaixo da glândula pineal nós temos a placa quadrigêmea que forma o teto do mesencéfalo. Aqui é o mesencéfalo. Viram aí, pessoal? Na real, a glândula pineal, né? Lá dentro do cérebro onde ela fica, né? Na gravura ali também dá para ver. Muito bem. Então, vamos entender o que essa glândula faz. Por que ela é tão importante? Por que a gente está falando dela? Vamos entender no corpo. Olha só. Como eu disse, ela faz parte do sistema endócrino que produz hormônios. Ela é a principal glândula do sistema endócrino. E ela produz um hormônio muito importante para o nosso sistema como um todo, chamado melatonina, tá? Esse hormônio, olha o pouquinho de coisas que ele faz, o que ele é responsável no nosso corpo. Primeiro, ele regula a nossa fisiologia, tá? Ou seja, ele regula as funções orgânicas, todas as funções que os nossos órgãos fazem para fazer nossas funções orgânicas, o funcionamento dos órgãos do nosso corpo como um todo, como geral. Ele regula essas funções, ele regula o metabolismo. O que é o metabolismo? A capacidade que o corpo tem de converter o alimento em energia, ou seja, a capacidade do corpo de produzir energia para viver, tá? Então, ele regula os órgãos, as funções fisiológicas, ele regula o metabolismo. Ele é um hormônio produzido ali no sistema límbico, então ele também é responsável pelos nossos comportamentos. Além dos nossos comportamentos, ele regula o nosso sistema cardiovascular, ou seja, toda a parte de cardíaca, né? A questão do coração, de levar o sangue pelas veias, de fazer a irrigação, todo o funcionamento dessa regulação vascular que o coração faz é através desse hormônio, esse hormônio que impulsiona isso no coração. Esse hormônio é responsável pelo sistema imunológico, ou seja, pelas nossas defesas, tá? Tudo que o seu corpo pode fazer para se defender dos vírus ou qualquer micro-organismo que invade o seu sistema, né? É a melatonina que regula essa defesa, tá? Que ativa os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, aquelas coisas todas lá. É um hormônio também que regula a nossa questão de atividade e repouso. É muito fácil fazer a ligação, né? Olha só, se esse hormônio regula o cardiovascular, pensa bem, quando você está em atividade e regula também nossa fisiologia, quando você está em atividade, né, seu corpo está agitado, está fazendo movimentos, você vai precisar de mais oxigênio nos pulmões, de mais sangue correndo pelo seu corpo, os órgãos vão absorver mais oxigênio, né, mais nutrientes do sangue. Então, olha o quanto esse hormônio é importante. E quando você está relaxado, ele segura esse funcionamento um pouco, para o seu corpo ficar mais relaxado, mais tranquilo, né? E ele regula também a questão do nosso crescimento e do nosso envelhecimento, dos ciclos que a gente passa durante a vida, né? Esse ciclo, fase de crescimento, da infância, pré-adolescência, adolescência, aí depois fase adulta, depois envelhecimento, como o corpo vai reagindo a esse tempo. Como que o corpo entende o tempo? O corpo entende o tempo porque a glândula pineal produz esse hormônio, e é esse hormônio que faz o corpo entender os ciclos, o tempo em geral. Tá? E esse hormônio, melatonina, é produzido durante o sono, quando a gente está dormindo. É nessa hora que a glândula pineal produz a melatonina.
Ok até aqui? Olhem o quanto essa glândula é importante para nós, tá? Isso é só a parte do hormônio. Agora, o que mais? O que mais ela faz? Ela controla o nosso relógio biológico. Por quê? Porque ela é formada de um material da glândula pineal, é o mesmo material da nossa retina. Então, ela é sensível à luz. Aí a ideia do terceiro olho. Entende? Ela consegue perceber se é dia, se é noite. Ela consegue, e através dessa percepção, por ela ser sensível à luz, é que ela faz com que o nosso organismo respeite o ciclo circadiano. O que é isso? O ciclo da lua, as 24 horas do dia. Nosso corpo, nossa fisiologia entende que é de noite, que é de dia, por causa da glândula pineal. Lembra que é ela que controla ciclos? Então, através da melatonina, então, essa nossa noção de dia e noite, né, o ciclo lunar é feito através da glândula pineal, nos dá essa noção de tempo e determina esses funcionamentos. Por exemplo, gente, pra vocês entenderem na prática, ciclo menstrual da mulher. O ciclo menstrual da mulher é controlado por esse sistema da glândula pineal, né? Se você for ver, o ciclo menstrual, ele segue o mês lunar, né? O mês lunar, não é o mês de 30 dias nosso do calendário, o mês lunar, né? Que tem menos dias. Nos animais, a questão da hibernação, sabe? Aqueles animais que hibernam, vão para lá, deitam, dormem, ficam lá 6 meses dormindo, depois acordam. Como é que ele sabe a hora que ele tem que hibernar e a hora que ele tem que acordar? Eis a resposta. Certo? Então, ela é responsável pelo nosso relógio biológico. O que mais? Ainda tem mais, gente. Ela é sensível ao som. Tem 2 nervos que saem dos nossos tímpanos e vão diretamente lá na glândula pineal, que nos faz entrar em contato, que faz essa glândula entrar em contato com os sons. É como se ela ficasse num sistema de líquidos. Ela fica dentro de um sistema de líquidos. E com a vibração do som nesses líquidos, ela consegue perceber e decifrar e interpretar os sons. E isso explica por que a música vai diretamente no seu coração. Por que que as músicas, elas provocam um sentimento muito rápido na gente? Exatamente por isso. Porque nós ouvimos, captamos o som, a glândula pineal recebe aquele som e ela é responsável por transformar as ondas eletromagnéticas. Guardem essa informação. Através desse processo, dessa vibração nesse líquido em que ela está imersa, ela transforma as ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Essas sensações que vem quando você ouve. Lembra quando a gente... Olha só como as coisas se encaixam. Lembra na aula passada, aquela aula prática que eu fui falando as frases e foi despertando as sensações em vocês? Eu falava frases de cunho mais agressivo e isso trazia uma sensação repulsiva ou incômoda em vocês. Depois eu falava frases positivas, trazia uma sensação mais leve. Por quê? Através do som da minha voz. Foi lá na sua glândula pineal, fez todo esse processo, converteu essas ondas em estímulos neuroquímicos que reagiam no seu sistema nervoso. Foi esse o processo. Agora, aqui nós estamos falando de processos físicos. Imagina a hora que a gente entrar no espiritual. É justamente porque ela é capaz de fazer essa conversão de ondas magnéticas em estímulos neuroquímicos, é ela que é capaz de fazer a interpretação do pensamento, tá? Mas vamos com calma com esse andor, tá bom?
Mais uma informação importante para a gente passar hoje, para encerrar. Dá vontade de ficar aqui, né? Como ela está no sistema límbico, como ela tem essa capacidade de fazer essa conversão de ondas, ela vai influenciar nas suas emoções, ela vai influenciar nas suas necessidades fisiológicas, tá? Na hora que você está com fome, na hora que você quer ir no banheiro, nos seus comportamentos, na sua sexualidade, tá? Ela influencia nisso tudo. Toda essa parte comportamental tá ali a tal da glândula pineal envolvida na história. Eu cheguei a ver nas minhas pesquisas aqui, quando a gente estava montando essa parte do curso, até mesmo com relação sobre aquele zumbido no ouvido. Quem aqui nunca escutou isso? Sabe? Está tudo em silêncio, parece que você ouve um zumbido no ouvido, né? Tem alguns estudos, não sei se já são comprovados, tá? Mas eu li algumas coisas na internet falando que esse zumbido no ouvido que a responsável por ele é justamente a glândula pineal, por ela ter esse contato com o som, tá? É ela que produz esse zumbido aí, essa sensação de zumbido no ouvido, tá? Então, para vocês entenderem... É o ponto de ligação da alma com o corpo? Essa glândula? Seria mais ou menos isso? Isso. Descartes falou isso, que ela é a sede da alma no corpo. Porque ela é capaz de despertar todas essas emoções, sensações e controlar todos esses campos, todas essas áreas do nosso corpo físico. Pensa bem, uma glândulazinha desse tamanho de um carocinho de ervilha, o tanto de coisas que ela faz no nosso corpo físico, o poder que ela tem sobre nós, sobre cada comportamento seu, sobre as reações do teu corpo, sobre as suas emoções, né? Ela é muito poderosa, essa glândula, ela é fundamental. E, Lê, pensem comigo aqui, olha onde que ela está. Lá no centro, no íntimo do cérebro, lá no seu sistema límbico, ou seja, ela está na base do seu sistema nervoso. Pensa bem. Ela está lá no cerne do seu sistema nervoso. Dali vai partir para, se você for imaginar para baixo do cérebro, vem as ramificações nervosas que vão na medula espinhal e distribuem as ramificações dos nervos por todo o corpo, né? E tanto interno quanto a parte mais superficial. E faz você sentir todas as sensações. Por isso que a música te causa emoções tão fortes, né? Você ouve uma música que te traz paz, ou você ouve uma música que te dá energia, né? A Cris aqui, ela gosta muito, ela vai limpar a casa, aí ela põe aquelas músicas aceleradas, né? Põe aqueles axé antigos que ela gosta de ouvir, mais agitado, que isso dá ânimo para ela limpar a casa. Por quê? Exatamente. Essas vibrações que vêm daquela música mais acelerada vão promover no sistema nervoso essa energia. Por quê? Porque a glândula pineal controla a sua fisiologia. Simples assim. Controla o funcionamento geral do seu corpo. E esse funcionamento é feito através dessa ligação nervosa, né? Esse estímulo parte da pineal, parte da melatonina e distribui em todo o corpo pelos nervos, pelo sistema nervoso. Certo? Vocês acabaram, nessa aula aqui de anatomia, de entender a importância fisiológica, física da glândula pineal. E aí vem a pergunta: o que essa glândula tem a ver com a mediunidade? Isso é assunto para a próxima aula, para um novo pôr do sol. A gente já está encerrando aqui. Se eu começar a falar, a gente vai ter que ir pelo menos mais uns 40 minutos, aí a aula vai prolongar demais. Então, não vai dar tempo da gente entrar nessa parte. E é a parte que a gente vai entrar em Descartes. E aí eu tenho certeza que o Hugo
vai poder nos ajudar muito com esse conhecimento aí da psicologia, né? Entra lá em Descartes, entra em Freud, entra nesse povo aí, eu tenho certeza que a gente vai ter uma aula do nosso amigo aqui na próxima aula. Pessoal, perceberam a importância dessa glândula no corpo físico? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você sabe que eu e a Cris, a gente teve uma aula, a gente tem ainda, né, neuroanatomia, e a gente teve anatomia no primeiro ano, inclusive com prática, no laboratório com a Marilei, que você deve ter ouvido falar do terror da União. O que ficou para mim da glândula pineal, engraçado que você falou aí, veio tudo, né? A gente pensa que a gente não está aprendendo, mas a gente acaba, alguma coisinha a gente acaba assimilando. Ela, por ela estar próxima aí do mesencéfalo, do tronco, né? Ela é a parte mais densa mesmo, é a parte das emoções, né? É onde, como se fosse um depósito mesmo, entendeu? Não é nada sutil, não. Ela tem essa questão que você falou da vigília, né? Mas ela está conectada, muito bem conectada com o sistema mais denso mesmo, né? De emoções mais básicas, né? E não de sentimentos, né? Então, assim, parece que tem tudo a ver, né? Porque se precisar de mobilizar ali energia, já está... Parece que o circuito já está, assim, no lugar certo, né? Ela já está, assim, bem... localizada mesmo. Acho que não é à toa, não, que essa glândula aí tem essa função, né, igual o Lauro falou aí, né, esse ponto de contato, né? É como se fosse o interruptor, né? É o botãozinho liga e desliga do corpo. Você, pum! Você vai lá e você ativa ela. A bichinha não é boa bisca, não. Essa bichinha é poderosa, né? O tanto que ela é pequena, ela é poderosa, né? E depois a gente vai, na próxima aula, a gente vai ver, no lado espiritual, vocês vão ficar encantados. O que André Luiz traz dela, estudos tem um médico que é espírita, que ele se dedicou, já tem mais de 10 anos no estudo dessa glândula, fazendo esse link, né, do físico com o espiritual. Vocês vão ver que é mágico, né? Essa glândula, ela é mágica, sabe? É impressionante a capacidade dela. Porque até agora a gente só viu a parte física. A hora que a gente entrar no espiritual, vocês vão ficar loucos. É muito legal, é muito legal. É impressionante. E tá vendo como ela tá lá no meio mesmo, né? Ela tá muito bem protegida, né? Tá lá no centro do cérebro. Pode acontecer um monte de coisa aí no cérebro. Para chegar nela, tem que ser muito sério para chegar até lá. Ela tá lá porque ela é muito importante. Então, ela tá muito bem protegida, não é à toa, né? Então, a partir da aula que vem, fica aí para a gente entrar nessa parte espiritual. Aí. Qual é a função dela nesse outro lado aí? E vocês vão ver que existem estudos científicos, tá? Vocês vão ver um médico falando, um médico brasileiro que estuda há mais de 10 anos essa glândula. E ele, por isso que eu falei de Descartes, porque ele traz de volta toda a base do pensamento de Descartes, porque Descartes foi tido como louco. Né? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Ele foi tido como louco. Esse cara está falando besteira, é louco, não tem sentido o que ele fala. Só que, com esses estudos atuais, ele está resgatando o que Descartes lançou lá naquela época. Né? Século XVII, não é isso, Hugo? Acho que é século XVII. 1640, eu acho, né? Pois é, olha só, né? Ou seja, 2 séculos antes de Kardec ainda, ele já trazia essa noção aí. Né? Mas é isso, pessoal. Essa glândula, só para fechar, essa glândula, ela não é nova, porque essa parte do córtex é mais nova, né? Na evolução do homem, ela, assim, é uma das últimas que ainda está em desenvolvimento, né? Mas essa parte mais central aí, o cerebelo, o tronco encefálico, são as partes mais primitivas mesmo. Então, assim, é que eu falo, o negócio é denso. Se precisar de mobilizar, tá na mão. E isso prova, quando a gente estudou e falou lá atrás,
que a mediunidade é um recurso humano, que é um recurso do homem desde quando o homem é homem. Mesmo na época das cavernas, porque ele já tinha essa glândula. Os cérebros mais primitivos, o que ele não tinha? Ou o que ele tinha menos? O córtex, que é a parte externa e essa parte rugosa. Agora, o sistema límbico ali dentro, todos os seres têm, os animais têm. Tem todos os seres, estou falando assim, da parte animal, né? Os animais têm o sistema límbico e ela está lá. Isso mais uma coisa que reforça cientificamente do que a gente está falando. Essa questão da mediunidade é o recurso do homem. Em qualquer época, desde a época mais primitiva, o homem já tinha esse recurso em si, essa mediunidade, porque a mediunidade tem tudo a ver com essa glândula que está no sistema mais primitivo do cérebro. Tá? É isso aí. E é esse sistema que determina os instintos, né? Por exemplo, nos animais, a hora de reproduzir, a hora que... Por isso que tem a ver com sexualidade, né? Porque tem a ver com ciclos. Então, a hora que o animal já está pronto para a reprodução, aí é esse sistema que desenvolve no animal o desejo sexual, a vontade de copular ali para reproduzir, né? Tem tudo a ver com a área instintiva e com as sensações instintivas e com os sentimentos primários do homem, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida para a gente encerrar? Dri, ficou caladinha hoje? Tá tranquilo? Ai, que é bom, vou aprendendo tudo de novo. E lembrando das nossas... Nossa, Wellington, aí você vai falando aqui, eu vou lembrando das nossas aulas lá, como a gente se divertiu, né? Vai buscando, né? Automaticamente, né? Não, tô doidinho pra você falar na hora da incorporação, quer só ver. Ana! Muito bom, muito bom. Batendo. Ai, muito bom. Que delícia, que saudade. Bom, pessoal, é isso, tá? Tiverem alguma dúvida, dá uma olhada na apostila, podem fazer pesquisa aí, que essa parte é biológica, tem aí muito material na internet. Aqui a gente fez um apanhado, né? Um apanhado, uma visão geral de todo esse poder que essa glândula tem no físico. Tem muita coisa ainda para a gente ver. E qualquer dúvida também chama a gente, tá? Então vamos fazer o encerramento. Graças a Deus, encerrando essa primeira aula do nosso terceiro módulo. Eu falei que a gente ia aprofundar, eu avisei que a gente ia aprofundar. Já começamos a aprofundar, certo? Então, convido vocês aí. Dri, faz para nós, você ficou tão caladinha, né? Faz você para nós o encerramento. Vamos fazer a prece, então, primeiramente com espírito de gratidão. Gratidão sempre, sempre. Na hora das dificuldades, em qualquer momento, a chave que a gente deve virar é para a gratidão. Agradecer ao Senhor a todas as oportunidades de evolução, de estudo, de entendimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende. Uma hora compreendendo, você não tem necessidade mais de questionamentos, de sofrimentos intermináveis. Assim, Senhor, o Senhor nos tem nos ensinado, através do seu exemplo de amor, de caridade, de bondade. Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. São os dois mandamentos que ele deixou para a gente. Então, toda essa instrução que estamos recebendo, Senhor, é para a nossa evolução. Quanto mais eu estudo, mais agradecida eu fico. E quanto mais agradecida eu fico, mais eu tenho vontade de estudar. Obrigado, amado Mestre Jesus, por ter cumprido sempre suas promessas de estar conosco. Mesmo que duas pessoas reunidas sob o vosso nome, o Senhor estaria presente. Obrigado por tudo que temos recebido, por tudo que conseguimos evoluir por causa do seu amor, por causa do seu coração, que flui amor e bondade o tempo todo. Obrigado, Senhor. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Abençoe cada um de nós. Estamos em busca do seu amparo e de sua consolação sempre. Muito obrigado. Jesus abençoe a todos, ampare sempre, hoje e sempre, aos senhores e toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Amém.
Que a nossa Mãe Celestial cubra cada um de vocês, que vocês tenham um excelente final de semana. E fica aqui o meu muito, 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 muito obrigado pela oportunidade dessa aula, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Para mim, isso aqui é um prazer tão grande, eu fico tão feliz de poder estar aqui com vocês, tem noção. O quanto eu sou grato a vocês por me permitir vivenciar isso tudo aqui, viu? Jesus abençoe vocês, cada um de vocês. Amém.